te agradecendo, ó Deus, pela tua presença, pelo Senhor estar aqui conosco, ó Pai, por este privilégio de estarmos aqui reunidos em torno de tua palavra, Senhor. Abençoa cada um aqui, Pai. Abençoa os ofertantes, os dizimos fiéis. Abençoe o nosso pastor. Toma ele em tuas mãos, ó Pai. Derrama sobre nós o teu Espírito, a tua graça, Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale na boca deste homem para nós aqui nesta noite, Senhor. Fala com cada um de nós. Abençoa, Pai. Ajuda e liberta. Transforma as nossas vidas. Pois nós te pedimos e te rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos cantar somente agora. Judas, no capítulo 3, no versículo 3, melhor dizendo, e o versículo 4. Nessa noite eu quero falar sobre a igreja que converte a graça de Deus em dissolução. A igreja que converte a graça de Deus em dissolução. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência é com toda rapidez, acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por quê? Porque Judas está escrevendo numa diligência tão rápida, uma necessidade tão grande de trazer uma exortação tão necessária. Ele diz por quê? No versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém. Esse é o único Deus. Amém? Amém. Veja bem, vocês vão notar que Judas aqui
já está lutando contra os falsos mestres que já não estavam crendo que o Senhor Jesus era o próprio Deus, mas estavam negando. Vamos ler o versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém? Então Jesus Cristo é o nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, aqui nós temos a Tua Palavra, e a Tua Palavra é a verdade. Nós sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Estamos aqui pela graça do Senhor. Não estamos aqui pelos nossos méritos. Não estamos aqui pela nossa esperteza. Não estamos aqui à procura de outra coisa a não ser de adorar o Senhor. Não estamos aqui para outra coisa senão para servir o Senhor, para ouvir a Tua Palavra. Deus, tenha compaixão de nós, tenha compaixão de nossos erros, de nossos pecados, tenha compaixão de nossas dificuldades. Senhor, somente o Senhor para nos livrar de todo mal, somente o Senhor para nos dar paz, alegria e gozo no coração. Deus querido, Deus eterno, que a bênção do Senhor esteja nutrindo os corações dos Teus eleitos nesta noite através da Tua Palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Muito bem. Creio que é uma das maiores dificuldades no mundo religioso, no mundo denominacional, que herdaram de sua mãe, de onde elas saíram, da Igreja Católica, esse dogma, este credo chamado de Santíssima Trindade. Mas antes de nós entrarmos no assunto, Deus abençoe cada um dos irmãos. Tem um irmão que está nos visitando aqui pela segunda vez, acho que a primeira vez lá no Jardim das Rosas, lá no Tabernáculo Jardim das Rosas. Está conosco hoje o irmão Eustáquio, que está trabalhando com ele. Também era do sistema chamado Assembleia de Deus. Deus abençoe o senhor. Só não esqueci o nome do irmão. Romero. Também temos um Romero aqui também, na igreja aqui. Deus abençoe a irmã Thalita também. Deus abençoe. Então, voltando aqui ao assunto, o que significa dissolução? Judas escreveu esta palavra há 2000 anos atrás. Dissolução. A palavra dissolução significa rompimento de um acordo, ação de fazer com que alguma coisa fique sem efeito, nulo, dissolução de casamento, de união estável, extinção de algo, de sociedade, organização ou grupo, pelo afastamento ou separação de seus participantes, dissolução de governo. Dissolução também significa dissolver. Então, Judas está falando aqui de algo que ímpios pecadores, homens, que se introduziram no meio da igreja para converter a graça de Deus em dissolução, isto é, dissolver, isto é, atrapalhar a fé, isto é, como diz Paulo,
alguns que entraram para poder trazer tumulto à fé, à doutrina que antes foi entregue originalmente. Como nós falamos aqui no domingo sobre discernir espíritos, sobre discernimento de espíritos, sobre provar os espíritos, e nós estávamos falando em termos de ministério, provar o ministério, provar ministros pelo seu ensino. Como eu soltei uma matéria no nosso grupo, que nós não devemos estar preocupados com a unção que o pregador possui. Nós não temos que estar preocupados com a unção. Não importa a unção do pastor. Não importa se o céu está pegando fogo, não importa se está tendo coluna de fogo na igreja, não importa se está aparecendo nuvem, não importa se está pulando e gritando, não importa se está falando línguas, profetizando. Isso tudo faz parte de um culto. A unção pode acometer essas coisas. E nós não podemos ficar apenas iludidos por causa da unção. Você não tem que ficar muito prestando a unção. Você tem que ficar de olho na doutrina. Você tem que ficar de olho no ensinamento. Unção não leva ninguém para o céu, mas a doutrina leva. Assim como doutrina errada leva para o inferno, doutrina correta leva para o céu. Então nós temos que prestar atenção no ensinamento. Então nós vemos que João, ele disse na sua primeira carta, no capítulo 4, que nós lemos no domingo, dizendo: amados, não creais a todo espírito, mas provai o espírito, porque muitos falsos profetas, muitos falsos enganadores se têm levantado no mundo. Amém? Se têm levantado no mundo. Aí ele explica: para você conhecer quem é o falso e quem é o verdadeiro. Ele disse: todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne, este é de Deus. Todo espírito que não confessar que Jesus Cristo não veio em carne é o anticristo. A esse não creiais. Então, João está falando que um ensinamento, uma pregação, porque a maior de toda a revelação, o fundamento da revelação é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento para qualquer adoração. Jesus Cristo é tudo na adoração. Jesus Cristo estava nos Salmos, Jesus Cristo estava nos profetas, Jesus Cristo estava na lei, Jesus Cristo deve estar nos hinos, Jesus Cristo deve estar na pregação, Jesus Cristo deve estar nos louvores, amém, irmãos? Jesus Cristo deve estar nos testemunhos. Então Jesus Cristo é a principal revelação de toda a Bíblia. É a principal revelação de toda a Bíblia, é Jesus Cristo. Por isso que o irmão Branham disse que a maior de todas as revelações é a deidade de que Jesus Cristo é Deus. E qualquer espírito que não confessa que Jesus veio em carne, isto é, qualquer espírito que não confessa que Deus se tornou carne, vindo a esse mundo, se tornando Emmanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, se não confessa isso, esse tal não é de Deus. Amém? Vocês entenderam, irmãos? Por isso que Judas aqui,
ele disse que teve que escrever urgentemente, diligentemente, apressadamente. Judas está dizendo que ele teve que escrever rapidamente, diligentemente, urgentemente. Ele estava dizendo: eu quero exortar vocês para continuar firme, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aí ele explica por que tem que continuar firme, batalhando por essa fé. Ele disse: é porque alguns falsos, alguns homens ímpios, alguns pregadores, entre aspas, se introduziram no meio de vós. Se introduziram. Mas esses que se introduziram já estavam escritos bem antes da fundação do mundo para este mesmo propósito e juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, e o ensinamento deles é este: negar a Deus único e dominador e Senhor nosso, Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo? Então Judas está dizendo: não se afaste desta tão grande revelação, que primeiramente anunciada pelos profetas, foi confirmada por aqueles que ouviram. Amém? Por isso que Jesus Cristo é o fundamento. Jesus é a pedra principal de esquina, é a pedra principal da revelação. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Então observe que o mundo religioso, o mundo denominacional, né? Eu creio que as denominações, as religiões, elas se levantaram não para serem coisas ruins ou para fazerem coisas ruins. Não acredito que cada denominação que tenha numa esquina, ela é levantada para fazer algo ruim para o povo. A questão não é isso. Mesmo que trabalhe de uma forma filantrópica, de uma forma social, de ajudar os pobres, de trabalhar com o traficante, com o ladrão e outras coisas mais, e visitar os órfãos, as viúvas, os presidiários, elas fazem um trabalho social muito bem. A questão da religião é a base, é como ela foi fundada. Estão entendendo, irmãos? É como ela foi fundada. Qual é a base da sustentação da doutrina que ela oferece? Como que as pessoas que estão ali dentro podem fundamentalizar o seu destino eterno, crendo nas boas obras que aquela igreja pratica, nos bons atos que elas possuem, nos dons que ali praticam? Como que eu posso e podemos basear o nosso destino eterno com tais condições? Não. O nosso destino eterno está baseado, fundamentado aqui dentro, na palavra de Deus. Do jeito que ela é. Do jeito que ela é. Amém, irmão? Então é dessa maneira. Então a questão é que o sistema religioso, eles desconhecem, a maioria deles desconhecem de que Jesus Cristo é Deus, pelo fato de cada uma delas terem nascido, ou seja, terem sido geradas em um ventre político e religioso, herdado da sua mãe, chamada Igreja Católica. Por isso a palavra protestante, porque elas protestaram contra a própria mãe, de acordo com algumas crenças, com algumas doutrinas. Mas quando elas se desligaram da mãe, desligaram do prédio do terreno, mas não se desligaram da fé, não se desligaram da doutrina, porque creem na mesma coisa. Estão entendendo, irmãos? Então elas saíram de lá, mas herdaram a doutrina. Eles ensinaram a mesma coisa que sua mãe antes ensinava. Por exemplo, Trindade,
Santíssima Trindade, Deus Trino, Trino Deus, Deus Triuno. Batismam as pessoas invocando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, a principal doutrina da Igreja Católica, que é a Santíssima Trindade, que na verdade não tem nada de santíssima, mas a principal doutrina pela qual a Igreja Romana julga que é a doutrina que une as pessoas pelo batismo, a principal doutrina, quando as filhas saíram de dentro dela, eles herdaram. Estão entendendo, irmãos? Eles herdaram. Então o que acontece? As denominações não estão unidas com a Igreja Católica no sentido de indulgência, no sentido de invocar as imagens aos santos, não estão ligados com a Eucaristia, com isso e com aquilo outro, mas estão ligados pela fé, estão ligados pela doutrina. Está entendendo, irmãos? Estão ligados pela doutrina. Eles creem em 3 deuses distintos, na qual a Igreja Católica diz que a fé deles está baseada num Deus que é subdividido em 3 pessoas separadas, distintas, nas quais convertem num Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, produzindo assim um Deus. Isso é confuso. Isso é confusão. Como é que pode 3 deuses ser um Deus? Se Pai é um Deus, e se Filho é outro Deus, e se o Espírito Santo é outro Deus, então são 3 deuses. Então eles não podem fazer assim, 3 deuses é um. Não existe isso. Isso é sem cabimento. Os irmãos entenderam, irmão? Então, esses homens ímpios, eu quero que vocês prestem atenção que a doutrina da unidade, ela foi esmagada, pisoteada, foi no Concílio de Nicéia, no ano 325, no 4º século. Mas a doutrina da unidade já estava sendo combatida na primeira era. Quem está entendendo, irmão? Já estava sendo combatido na primeira era. Pois João escreveu: todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne é o anticristo. Aí Judas escreve: homens ímpios entraram para negar Deus. Quem está entendendo, irmão? O único Deus, Senhor Jesus Cristo. Então a unidade de um único Deus, manifestado na carne, na pessoa de Jesus Cristo, ela já estava sendo combatida na primeira era, através daquele espírito quase inofensivo daquele cavaleiro do cavalo branco, que estava montado naquele espírito, naquele poder, onde a igreja estava sendo submetida a falsos ensinos introduzidos encobertamente por falsos pastores, que encobertamente entrava no meio do rebanho e com heresias trazia isso para o povo. E isso já na primeira era. Quem está entendendo, irmãos? O baque final, ou o enterramento, onde a igreja enterrou de vez a doutrina da unidade, de que Jesus é Deus, foi no princípio do 4º século, no ano 325, quando eles tiraram de uma vez por todas dos seus batismos realizados em nome do Senhor Jesus Cristo e passaram então a invocar a uma trindade substituída pelos antigos deuses romanos, agora introduzido no seio do cristianismo, como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, invocando um Deus trino chamado de Santíssima. Foi quando eles tiraram a doutrina dos apóstolos, o rudimento apostólico, e veio se transfigurando de igreja romana apostólica. Quem entendeu, irmãos? Eles ainda têm a coragem ainda de dizer Igreja Católica Apostólica Romana. Tem nada de apostólica. Eles são Igreja Romana.
Igreja Católica Romana, mas de apostólica não tem nada. Porque se tivesse alguma coisa apostólica entre eles, eles criam na doutrina dos apóstolos. Amém, irmãos? E crer na doutrina dos apóstolos é estar edificado na revelação principal de quem Jesus Cristo é. E Jesus é Deus. Amém, irmãos? Jesus é Deus. Então, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafos 50 e 52, Os Ungidos dos Últimos Dias, 50 e 52. Quem quiser anotar, anote para ler em casa. O profeta irmão Branham disse: se você não crê que Jesus é Deus, se você não crê que Jesus é Deus, você não pode nem começar a dar o primeiro passo. Os irmãos entenderam? Você não pode nem começar a dar o primeiro passo. Então este é o fundamento. Este é o fundamento. Nós observamos que Jesus disse que é um pecado não crer que Ele é Deus. Espera aí, onde é que está isso na Bíblia? Jesus disse que é um pecado não crer que Ele é Deus. Pastor, mas aonde está isso na Bíblia? Jesus disse: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E o eu sou é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? É o Jeová do Antigo Testamento, é Jesus do Novo. Então o próprio Jesus disse: se não crê que Ele é Deus, é um pecado. Ele disse: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Mas nesse sentido nós não temos pecado algum. Amém, irmão? Porque cremos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nossa fé está pura quanto a isso, correto? Então, homens ímpios que convertem em dissolução e negam ao único e dominador e Senhor nosso, o único Deus, Senhor Jesus Cristo. Então observe que quando João escreveu para provar todos os espíritos, ele disse que alguns estavam entrando sutilmente, para poder fazer com que alguns caíssem da fé. Tanto Paulo como Judas, ou como João, ou como Pedro, eles tiveram que enfrentar obreiros, pregadores, que estavam tratando de transtornar a fé de alguns. Quem está entendendo? Amém. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Sempre tem que ser assim. A verdade não pode seguir apenas seguindo. A verdade tem que estar sempre sendo combatida. Os irmãos entendendo, irmãos? A verdade não anda assim livremente, não. A verdade anda porque é Deus, mas ela tem que ser combatida. Se a verdade de Deus não é combatida, então tem alguma coisa errada em algum lugar. Não pode haver só noite, tem que ter dia também. Amém, irmãos? Se tudo é verdade, então não tem mentira em algum lugar. Se tudo é mentira, não tem verdade. Então a verdade sempre foi combatida. Sempre teve alguém para transtornar algo que é verdadeiro de Deus. Aí Paulo chega a dizer aos Gálatas, no capítulo 1, dizendo o seguinte: que alguns homens haviam entrado para ser perturbadores, homens que estavam tratando de transtornar o Evangelho. Paulo chega a dizer assim em Gálatas: maravilho que de tão pressas passasseis para outro evangelho, na qual não existe outro. Mas há alguns entre vós que querem transtornar o evangelho de Jesus Cristo, na qual não é outro. Amém, irmãos? Amém. Pois eu vos digo que mesmo um anjo vindo do
céu, ou nós mesmos anunciar outro evangelho que vá além do que eu tenha sido ensinado, seja anátema. Amém? Então, Paulo está dizendo que mesmo em seu dia, mesmo ele sendo um mensageiro, um apóstolo, estava tendo obreiros, pregadores, infiltrados, transtornando o evangelho de Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo? Então a verdade sempre é combatida. A verdade sempre é tratada de transtorná-la. Sempre. Observe que Jesus Cristo disse em São Mateus, capítulo 24, verso 24, que nos últimos dias esse espírito de transtornar, pegar algo que é verdadeiro, genuíno, presta atenção. Jesus disse que no fim da era, que é a nossa era, ele disse que esse espírito que viria, se introduziria entre o próprio povo que receberia a mensagem. Ele disse: falsos cristos e falsos profetas seriam introduzidos, levantados, surgidos. Ele diz: e surgirão. A palavra surgir significa levantar do meio dele. Quem está entendendo, irmão? A palavra, vamos supor aqui, ó, está todo mundo aqui, ó. Surgiu uma conversinha aqui. Isso é, levantou aqui do meio. Quem está entendendo, irmãos? Levantou do meio de. Então, quando Jesus disse: e surgirão falsos cristos e falsos profetas, quer dizer que esses se levantarão do meio de. Quem está entendendo, irmãos? Esses falsos cristos e falsos profetas que viriam tão ungidos com o Espírito Santo e com um ensinamento tão perfeccionista, tão atrativo, ele disse que se fosse possível, tanto por causa da unção e tanto por causa do ensinamento, se fosse possível, enganaria o próprio eleito, mas não pode. Amém, irmão? Não pode. Você acha que esse grupinho de pessoas que está aqui dentro, aqui sentado nessa noite, você acha que os falsos pregadores que estão na Batista, Metodista, Presbiteriano, Pentecostal, vêm tentar enganar a gente? Não. Engana você com seus falsos batismos, com as suas mulheres pregadoras, com a sua santa ceia com pão fermentado? Não, isso aí nem passa perto, nem faz cócega. Não são esses os falsos que a Bíblia disse que se levantaria do meio de. São aqueles que viriam com a própria coisa verdadeira na mão, que se introduziriam e, como disse Paulo, tentariam transtornar a fé de alguns. Quem está entendendo, irmão? E isso está cheio por aí, em todos os lugares, no Brasil e no mundo. Porque a mensagem do profeta nunca se denominaria. A mensagem do profeta nunca se denominará. Mas o povo que crê nela, e muitos pastores e ministérios, têm feito uma teia de aranha com ela. O que é teia de aranha? Teia de aranha é várias linhas, não é? Várias linhas. Tem feito várias linhas doutrinárias. Várias linhas de doutrina. Doutrina do retorno, doutrina da ressurreição isolada, doutrina da dualidade, doutrina de que Jesus Cristo já veio, doutrina de que a nuvem foi Jesus que já veio, doutrina disso, doutrina daquilo, doutrina do novo nome, doutrina daquilo, doutrina já estamos no milênio, doutrina disso. A mensagem nunca se denominaria, jamais, diz o profeta, mas o profeta não disse do povo. O profeta não disse do povo, o profeta disse da mensagem, porque a mensagem é Deus, a mensagem é Cristo. Amém, irmão? A mensagem é o Espírito Santo, pois Paulo diz: Cristo está dividido? Amém, irmão? Cristo é a palavra, Cristo é o Espírito Santo e Cristo não está dividido.
Ele disse: essa mensagem nunca vai denominar, mas ele nunca disse do povo. Por isso que a mensagem está parecendo aí uma coxa de retalho, uma teia de aranha, linhas por todo lado. Linhas que crê dessa maneira, 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 linhas que crê daquela outra maneira, linhas que crê da outra maneira. Tem pessoas que moram aqui em Sarceto, que não vêm aqui nessa igreja porque não crê do jeito que os outros creem. Que não crê do jeito que os outros creem lá, em outro lugar. Verdade. Vocês estão entendendo, irmão? Então observe bem que esse espírito que Jesus disse em São Mateus capítulo 24, versículo 24, e surgirão falsos cristos e falsos profetas. A palavra surgir significa sair do meio dele. Sair do meio dele. Você acha que os verdadeiros falsos... Presta atenção na minha frase para você não se enrolar. Você acha que os verdadeiros falsos profetas e falsos cristos estão no sistema denominacional? Não. Não estão. Não estão. No sistema pentecostal, ele só tem a unção. Só tem a unção do Espírito Santo. Mas dentro da mensagem, além de ter unção, tem ensinamento. Quem está entendendo, irmãos? Ungido, Espírito Santo, profeta, pregação. Aí vem Paulo e disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1: amados, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, mas que não movais facilmente do vosso entendimento, quer por palavra, quer por espírito, quer por epístola, como se fosse de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Amém, irmão? Está vendo? Paulo junta, você pega uma coisa e pega outra. Pega Jesus dizendo dos falsos que surgiriam, e pega Paulo dizendo sobre a reunião da vinda do Senhor Cristo. Mas ele diz: não vos movais facilmente do vosso entendimento. Amém, irmão? Isto é, não vá dissolver-se, não vá converter a graça, não vá converter aquilo que Deus te deu de graça, a mensagem genuína, não vá convertê-la em dissolução e negar o princípio dela. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Deus tem dado para nós isso, a palavra revelada. Deus tem dado para nós isso. Outro dia um pregador, um membro de um pregador da mensagem, esses que ficam nas redes sociais, eu combatendo os ismos, combatendo as doutrinas surgidas do próprio povo, eu combatendo, ele disse: e o senhor? Então quer dizer que a sua maneira de pregar, a sua maneira de ensinar está correta? Eu falei assim: observe meus ensinamentos, observe as pregações, observe o que está sendo ensinado. Amém, irmão? Observe o que está sendo ensinado. Porque só porque aquilo que eu ensino não encaixa com aquilo que vocês já aprenderam, é a mesma coisa da Igreja Católica. Só porque nós ensinamos e não encaixa com a doutrina que eles herdaram, não quer dizer que eu não devo pregar a verdade. Amém, irmão? Então, a mensagem, ela tem que harmonizar. A mensagem, ela tem que harmonizar. A mensagem não pode chocar com uma coisa. Como é que o grupo dualista crê numa coisa e choca com outras coisas na própria Bíblia e na própria mensagem?
Como é que o grupo do retorno crê numa coisa e lê nas próprias mensagens e chocando com a própria fé deles? Como é que o grupo que diz que Jesus já veio, que veio numa nuvem, e lê em outras mensagens e choca com a própria mensagem que eles mesmos têm na mão? A revelação em si tem que harmonizar, amém, irmão? Não pode dizer uma coisa aqui e dizer outra ali. Se Deus diz uma coisa aqui, tem que continuar dizendo até o final, amém, irmão? Porque Deus é sem mudança de variação. Por isso que existe esses pingos aí e esse bolo retalhado aí de dogmas e credos e de doutrinas espalhadas por todo lado. Amém? Nós queremos ficar com a mensagem do jeito que ela é. Do jeito que ela é. Já apanhamos demais, amém, irmãos? Já tivemos muita varada nas costas para não poder aprender. Então observe. Quando este fato acontece, em muitos casos, o povo fica alheio ao que cria, e isso pode resultar nos atos ou obras que anteriormente eram praticadas e que agora são aceitas normalmente. Veja bem, eu estou falando sobre o significado da dissolução. Dissolução significa dissolver. Dissolver. Como é que fala? É como você pegar uma coisa que diz, dissolver. Dissolver. Uma coisa que se dissolve. Uma coisa que se dissolve é uma coisa que se desmancha, não é assim? Desmancha. Então esses que entram é para desmanchar, para dissolver, para quebrar. Quando esse fato acontece, quando esse espírito entra, em muitos casos o povo fica alheio ao que cria. E isso pode resultar nos atos ou obras que anteriormente eram praticadas e que agora são aceitas normalmente. A pior coisa que existe é quando um pregador sobe no púlpito e condena até a raiz certas coisas e passa 10, 15, 20, 30 anos e aquilo que antes ele condenava agora está apoiando. Estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? Essa é a pior coisa. Aquilo que você chamava de pecado antes, agora dá para relevar. É que antes nós tínhamos a cabeça muito fechada. Aquilo que era um pecado, era mundano, e agora começa a fazer, não, é porque nós tínhamos a mente fechada, e agora nós estamos mais abertos, mais conhecedores. Tem pregador da mensagem aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que cravou em cima do púlpito assim, ó, o dia que entrar bateria na minha igreja, vocês podem me tirar do púlpito. E saiu? Saiu nada. Aqui, na região metropolitana de Belo Horizonte, igreja grande. O dia que entrar guitarra aqui dentro, vocês me tiram. Tirou? Coisas que antes eram condenadas. Coisas que antes eram condenadas. É igual essas igrejas de 50, 60, 70 anos que foram fundadas no Brasil. As roupas, as vestes. Antes, quando eram vocês que eram das assembleias, vocês sabem o que eu estou falando, né? As mulheres vestiam decentemente, não usavam maquiagem, não usavam batom, não usavam brincos, não usava essas coisas, até base nas unhas, né? Saia colada, saia rachada. Não usavam. Mas aquilo que condenava antes, não, agora Deus só quer o coração. Aquilo que condenava, aquilo que era pecado antes, agora já não é mais. Meu irmão. Olha a situação, irmãos, a situação.
Aí veio o profeta irmão Branham e diz na mensagem, era de Éfeso 67. Ele diz o seguinte, parágrafo 67. A palavra Éfeso significa relaxado, sabia disso? O significado da palavra Éfeso significa, ela tem uma palavra composta. Quem já leu já sabe. Éfeso tem um significado composto, relaxado e almejado. Aí o profeta irmão Branham diz: a dedicação completa a Deus estava decaindo e as pessoas não tinham cuidado do que Deus pensava delas à medida que começaram a levar em conta o que o mundo pensava acerca delas. A segunda geração era igual a Israel. Eles pediram um rei, assim serem como as demais nações. Quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus. No entanto, fizeram. Essa é a história da igreja. Quando ela pensa mais em ajustar-se ao mundo em vez de ajustar-se a Deus, não tardará muito tempo para que você comece a ver que deixam de fazer as coisas que faziam e começam a fazer coisas que não fizeram originalmente. Muda seu modo de vestir, muda suas atitudes, muda seu comportamento. Relaxados. Então, o que acontece é que a mensagem já não é mais pura no sentido de transmiti-la. Ela é pura porque está escrita, é de Deus, amém, irmãos? Amém. Mas no sentido de transmiti-la para o povo já não é mais. Vocês estão entendendo? Amém. A mensagem é pura porque ela é Deus. Ela está impressa em literaturas para nós, mas já não é mais pura ao transmiti-la em cima das plataformas, em cima dos púlpitos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então, o diabo, ele sempre fez isso. Ele sempre tentou entrar na pregação de Deus. Você já notou isso? Toda vez o diabo ele tenta entrar na pregação que Deus deu. Toda vez. Lá no céu, Lúcifer fez a mesma coisa. Ele não respeitou o principado, que era Miguel. Na terra, ele entrou na pregação que Deus deu para Noé. É assim que Deus disse? Ele sempre tenta entrar no meio da pregação. Quem está entendendo, irmãos? Para poder transtornar um pouquinho, mudar ela um pouquinho. E mudar um pouquinho é o que ele quer. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele não precisa mudar a Bíblia toda, não. Ele não precisa mudar um parágrafo inteiro, não. Ele não precisa de mudar um parágrafo inteiro, não. Uma palavra só já era. Quem está entendendo, irmãos? Uma palavra só já era. E o diabo quer exatamente isso. Ele fez das igrejas um banquete de self-service. Você sabe o que é self-service? Self-service é aquilo assim, Self-service foi inventado para quê? Para que o garçom não leve a comida para você, mas que você mesmo vá atrás da comida. Então as pessoas servem do que quiserem. Tem todo tipo de comida. Tem comida batista, metodista, presbiteriana, pentecostal. Tem todo tipo de comida. Mas Deus mandou para nós um garçom. E o nome dele chama William Marion Branham. Amém, irmãos? Ele mandou uma mensagem para nós. Uma comida fresca. Amém, irmãos? Que não foi cozinhada atrás da cozinha religiosa. Que não foi preparada num seminário, numa igrejologia. Foi preparada no céu. Amém, irmãos? E Deus deu. Nós não estamos comendo e nem alimentando de um homem. Nós não estamos alimentando da mensagem de um homem. Estamos alimentando da infalível palavra do profeta Deus, Espírito Santo. Amém? As palavras de um homem falhará, mas a de Deus permanece para sempre. Então, é um self-serve do pecado. O self-serve. O que significa self-serve? O self-serve serve para ficar mais cômodo. Sabia disso? Para ficar mais cômodo, comodidade.
É o que Satanás mais quer hoje em dia, dar ao povo comodidade. Quem não quer comodidade hoje, né, irmãos? Quem não quer ser atendido logo? Hein? Quem não quer comodidade? Quem não quer um carro conversível? Ninguém quer andar com o pé duro. Quem não quer comodidade? Quem não quer sentar numa boa cadeira? Vocês estão sentados num banco aí, hein? Quem não quer comodidade? Quem não quer ser atendido rápido? Quem não quer comodidade? E é isso exatamente que Satanás está fazendo. Ele está facilitando isso para o povo. Dando para o povo um banquete de self-service espiritual. Antes, as pessoas tinham que sair de casa para fazer coisas, cometer atos, ver coisas, ouvir algo, etc. Para depois configurar isso em um erro praticado. Mas agora Satanás possibilitou essas coisas e ficaram mais fáceis comer no prato dele. Entendeu? Vou dar alguns exemplos, presta atenção. Antes você saía de casa e ia para um cinema para assistir vulgaridade. Mas agora Satanás trouxe o cinema para dentro da sua casa. É comodidade ou não é? Agora ficou fácil, não ficou? Antigamente você desejaria dar uma volta ao mundo, mas isso fica caro. Então o diabo colocou a internet, que quer dizer rede mundial, que por sinal é muito bom tê-la, mas para aqueles que querem espiar mais do que a rede tem a oferecer, é só abrir algumas janelas. Comodidade. Certo? Os irmãos estão entendendo? Para aqueles que dizem ser cristãos e ainda têm um clube de futebol no coração, teve um dia que o irmão chegou para mim, não vou dizer o nome dele, chegou para mim, pastor, o senhor ora por mim, pastor? Porque ainda tem uma coisa que não liberta do meu coração. Não consigo me libertar. Eu falei, o que é, irmão? Pastor, estou tão vergonhoso. É porque já é velho de mensagem, gente. O que foi, irmão? Fala. Eu pensei que era uma coisa assim, era uma coisa praticamente inusitada. Eu falei, o que foi, irmão? Sabe o que é, pastor? Eu não ligo na televisão para assistir, não. Mas eu ligo na rádio chamada Itatiaia. Itatiaia chama? E lá está passando um time que eu gostava muito quando eu era do mundo. É o tal do Raposão. E aí é só eu saber que está jogando, eu estou doido para ficar sabendo se está ganhando ou perdendo. Ai, meu Deus do céu. Para aqueles que dizem ser cristãos e ainda tem um clube de futebol no coração e fica feio sendo crente ao estádio, o diabo leva o estádio na casa dele. Isso é comodidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Para aqueles que ainda têm uma nódoa da bebida em sua vida, para não ficar feio e no bar, tomam um vinhozinho e ainda se apoia no apóstolo Paulo como incentivador. E ainda apoia no apóstolo Paulo como incentivador. Beba um pouquinho, Timóteo, por causa das suas frequentes enfermidades. Eu estou apoiado em Paulo. Tem Bíblia para isso. Tem Bíblia para isso. O que as pessoas veem de cabeça para baixo? Olha, nós estamos aqui em pé. Nós estamos vendo corretamente as coisas. Mas se você ficar de cabeça para baixo, você vê tudo de cabeça para baixo. Mas o que as pessoas veem de cabeça para baixo? As pessoas preferem ver as coisas de cabeça para baixo do que ver normalmente. Ou seja, o errado hoje é certo, o certo hoje é errado. O que era pecado ontem, hoje é virtude. Estão entendendo, irmãos? O que era vergonha ontem, hoje é virtude. O que era indecente ontem, hoje é conduta, hoje é tendência.
o que as pessoas veem de cabeça para baixo. Se não pregas sobre tais coisas, chama nós de omisso. Se prega sobre tais temas, você é duro. Se ensinamos sobre tais temas, querem nos censurar. Se algo os atinge em cheio, já tem seus mecanismos de defesa. Se falamos sobre determinados atos, dizem, tem um centro. Tem um centro para tudo. Se falamos sobre o pecado, dizem que temos que ter ética. Se publicamos sobre casamento e divórcio, diz, não ofenda. Se combatemos contra as mazelas no povo da mensagem, diz, está contra nós? Se falamos sobre a conduta de uma mocidade copiadora do mundo, nos chamam de extremistas. Se pregamos que isso não, que aquilo não, somos chamados de legalistas. Ministros da mensagem me ligam, já me ligou, e dizem, você está pegando pesado, pastor Vanderlei. É claro que chegaria esse momento de não suportarem a sã doutrina, e por isso procurariam ministros, camaradas, do tipo paizão, com mente mais aberta, que escolhe os temas, as pregações para serem pregadas, para serem faladas. Óbvio que muitos querem um ministro delicado em cima do púlpito, que tem que descer ao nível da mocidade, blá 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 blá. Hoje tem o chamado centrão para tudo, ou seja, por que não vê? Está até difícil participar de reunião de pastores para falar sobre determinados assuntos. Aí chegam lá, levanta, você diz, mas eu acho que isso aqui está errado, o profeta irmão está errado isso. Aí outro levanta lá, mas tem um centro para tudo. Tem um centro para tudo. Mas claro que tem um centro. Belo Horizonte tem um centro, Sazé tem centro, claro que tem um centro. A mensagem é o centro, amém, irmão? Amém. Só que a mensagem, o centro dela, o centro da mensagem, pega para mim uma mensagem, uma literatura, pega para mim. Só que o centro da mensagem, não é isso aqui não. O centro da mensagem, aqui ó, o centro da mensagem não é isso aqui não, o centro aqui não. Isso aqui é o centro, isso aqui é o centro, isso aqui é o centro, isso aqui é o centro. Tudo aqui é o centro, amém, irmão? Amém. Tudo é o centro. Aí tem o centralismo da mensagem, os centralistas. Está parecendo central sindical da mensagem. Tem o central sindical da mensagem. Tem que ter um centro. Tem que ter um centro. Quando o profeta irmão Branham diz na mensagem que é um erro ir para os cinemas, é um pecado cristão ficar indo a cinemas, aí tem o pastor, mas tem um centro. Tem um centro. Quando falamos de certas coisas, tem um centro. Tudo tem que ter um centro. E é exatamente isso que o diabo quer. Verdade. O diabo colocou exatamente um centro. Eva, tem um centro aí. Mas tem um centro. E o centro é esse. Se Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Esse era o centro. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não. A mensagem tem que ser do jeito que ela é. Amém, irmãos? Sim, tem o chamado centrão para tudo. Ou seja, por que não ver? Por que não vestir? Por que não assistir? Por que não usar? Se tem um centro para tudo, o diabo adora essa palavra quando o atrasa em pegar crentes. A graça de Deus tem sido mal interpretada, mal aceita, mal entendida, mal condicionada. Israel estava sob a lei, na verdade,
mas a graça proveu a eles um profeta com uma mensagem. Mas o que eles fizeram depois? Sentaram-se para folgar-se. Amém, irmãos? Israel estava sob a lei, na verdade, mas a graça proveu para eles um profeta com uma mensagem. Mas o que fizeram depois? Sentaram-se para folgar-se. Agora Deus proveu para nós uma mensagem. Estávamos no Egito do denominacionalismo, sendo forçados a fazer campanhas errôneas, sendo forçados a fazer campanhas disso, forçados a obedecer a doutrina de homens. Estávamos no Egito recebendo chicotadas e empilhando tijolo. Deus vai e envia nós um libertador, um profeta. Amém, irmão? Envia para nós um profeta, um libertador, e nos dá lei, nos dá mensagem. Amém, irmão? Agora, no percurso do caminho, começamos a sentar e folgar. Aí no percurso do caminho começamos a sentar e folgar. É como se fosse o patrão, é como se fosse o empregado com muita intimidade com o patrão. O patrão chega e diz assim: o fulano, é o seguinte, eu vou viajar e você fica aí tomando conta da loja para mim, tá? Você já sabe o que ele vai fazer. Sim, eu sei, patrão. Ele vai. E aí ele está vendendo e entrando dinheiro, vendendo e entrando dinheiro. O patrão só vai chegar na segunda. E ele vai fechar o comércio no meio-dia. Mas aí tem um negócio à noite para ir, uma baladinha, uma festinha. Ele vai lá assim: meu patrão é meu, tanto meu amigo, vou pegar aqui R$1.000 aqui. Vou pegar R$1.000 aqui e depois eu falo com ele que eu peguei. Não é assim que funciona. Quem está entendendo, irmãos? Não é assim que funcionam as coisas. Não é dessa maneira. Sabe o que Israel fez? Israel falou assim: nós somos eleitos mesmo. Deus tirou nós do Egito. Nós é que somos o povo escolhido. Quem é que vai entrar no Egito? Quem é que vai entrar na terra? Tem que ser nós. Então ele começou a se sentar e folgar. Quem está entendendo, irmãos? Eu sou revelado. Deus me revelou. Deus me revelou para fulano, me revelou para mim, então. E começa então a folgar-se e acostumar-se com a mensagem que ele aprendeu, que ele foi ensinado. Irmão, qualquer pessoa que diz que acostumou com Jesus tem alguma coisa errada. Ninguém se acostuma com Jesus, ninguém se acostuma com a palavra, irmão. Jesus não é um Deus para se acostumar com ele. Jesus é um Deus para temer a ele sempre. Amém, irmãos? A mensagem não foi dada para nós acostumar com ela, foi feita para nós temer a ela, obedecer a ela. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos entenderam? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor por esta palavra nessa noite, por essa mensagem que foi importante para nós entender o que é dissolução, Senhor. Como que as pessoas estão diluindo esta graça de Deus, dissolvendo ela, quebrando ela. Mas nós queremos não quebrar, nós queremos ajuntar, Senhor Deus. Queremos estreitar, queremos ficar juntos com essa palavra, para uma fé que uma vez foi dada aos santos, Pai. Oh Deus querido, queremos estar sempre batalhando por esta fé que uma vez foi dada aos santos, ó Pai. Esta fé, esta revelação. Ajuda-nos, ó Pai querido, confirmando a Tua presença a cada hora, a cada momento. Abençoa nossos irmãos e irmãs a voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o seu ajudador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se o Senhor Deus assim permite. Deus abençoe. Aqueles que quiserem ouvir novamente a mensagem pelo YouTube, no canal Mensagem Fundamental. E depois, se eles quiserem ouvir no rádio amanhã, não sabemos a que hora, mas vai passar. Amém? Se Deus permitir. Deus abençoe. Amanhã, reunião em Birité, Jardim das Rosas, 19h30, tabernáculo. Domingo, novamente, às 18 horas aqui, se Deus permitir. Deus abençoe. Sábado, culto lá em Brumadinho. Lá em Brumadinho, na casa da irmã Leninha. Sábado, agora, depois da manhã, às 19h30. Deus abençoe a cada um de nós.